programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, você que nos acompanha ao longo destes mais 11 anos de existência, próximo a alcançarmos a marca das 600 edições, está acostumado a acompanhar e entender a nossa linha editorial, em que sempre privilegiamos o conteúdo, em que sempre proporcionamos a oportunidade do contraditório, que incomoda, mas é saudável. Entendemos que do outro lado da tela tem vida inteligente. E sendo assim, cabe-nos na condição de apresentador desta atração semanal, levar até você as informações que temos e, evidentemente, sendo abordadas por convidados que conhecem da matéria, que conhecem do assunto, que estiveram envolvidos, evidentemente, em determinadas situações. Desta maneira, permitimos a você que faça as suas análises, que reflita e que emita o seu juízo de valor. Assim trabalhamos incessantemente no programa Cidade Real, procurando levar até você informação de utilidade pública. Sendo assim, programamos para esta edição uma oportunidade de, quando tratamos desta agenda, de lhe oferecer, eu diria, notícias muitíssimo interessantes e alvissareiras acerca da prestação de saúde pública em Nova Friburgo, quando então ainda ocupava a referida pasta a ilustre professora Tânia Trilha, como também teríamos nesta edição, conforme anunciei por repetidas vezes, a querida Fernanda Castro, diretora do Hospital Municipal Raul Sertã. Entretanto, diante dos recentes fatos que aconteceram e que culminaram com o pedido de exoneração da própria secretária para que assim se afastasse do cargo, face a um imbróglio que se criou, sobretudo pela repercussão de mensagem de áudio nas redes sociais, que eu continuo dizendo que é terra de ninguém, não tem controle, não tem limites, não tem parâmetros. Mas o tempo vai cuidar disso. Entendemos que devemos esclarecer esta situação de maneira muitíssimo tranquila, serena, equilibrada e imparcial. Você que nos acompanha e nos prestigia com a sua valiosíssima audiência, terá a oportunidade de, nesta edição, acompanhar a conversa que teremos com a ex-secretária municipal de saúde, Tânia Trilha, que, mantendo o compromisso assumido anteriormente, comparece nesta edição, não se furtando a apresentar os devidos esclarecimentos sobre o que trataremos no decorrer desta edição e, pelo pouco que a conheço e, de certa forma, com alguma profundidade e proximidade, ela irá se manifestar sem qualquer receio, sem qualquer milindre, sem qualquer constrangimento. Até porque tem esse perfil, tem esse caráter, tem esse comportamento. E assim, o programa Cidade Real mantém o compromisso firmado com você quando anunciamos anteriormente a presença de ambas servidoras. Entretanto, por motivos óbvios,
Nesta edição, teremos tão somente a presença da ex-secretária municipal, professora Tânia Trilha, que apresentará a você informações que talvez desconheça. E aí, você terá a oportunidade de entender um pouco melhor determinadas situações que, por vezes, são tratadas sem o contexto devido. É preciso que tenhamos, sobretudo, a oportunidade de, conforme eu disse, criar o nosso juízo de valor. E o programa Cidade Real assim lhe oferece esta condição aqui semanalmente. Eu tenho certeza que este programa, além de alcançar novamente picos de audiência, incomodará aqueles que estão apreensivos com o que a secretária aqui vai dizer. Tenho certeza que talvez causará momentos de insônia para alguns telespectadores que neste momento estão em absoluta prontidão querendo ouvi-la. E assim acontecerá. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia sempre. Sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais esta edição do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, em mais uma edição inédita, neste dia 17 de junho de 2019. Unimed Nova Friburgo, sempre cuidando da sua saúde. São mais de 10 milhões de reais investidos nos últimos anos. Novos hospitais credenciados, nova central de especialidades credenciada em Teresópolis e em breve em Nova Friburgo. Venha para o plano com maior rede credenciada e os melhores médicos e hospitais. Ligue 0800 765 5517 e descubra as ofertas de planos com cobertura estadual e nacional. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Programa! Eu sempre faço questão de cuidar do meu figurino aqui, especialmente quando tem mulheres aqui sendo devidamente acolhidas no nosso estúdio, até porque assim merecem toda essa deferência. Mas, repetindo o nosso bordão, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Conforme eu disse no meu editorial inicial, entendemos que é dever de ofício deste programa levar informação de utilidade pública sob as mais diferentes vertentes, mesmo que, por vezes, essas vertentes incomodem, por vezes não convençam, mas é preciso que tenhamos respeito por você que nos privilegia ao longo de mais de 10 anos de existência, entendendo que o programa permite você absorver informações do seu interesse, comparar com outras que são veiculadas e aí formar o seu melhor juízo de valor. Do outro lado da tela tem vida inteligente. Então, desta forma, procuramos, de maneira assim, muito perseverante, a neutralidade, a imparcialidade, a serenidade, para que possamos tratar de temas, por vezes delicados, mas que fazem parte da agenda municipal. E assim, teremos a oportunidade de conversar nesta edição com a querida professora
advogada, amiga pessoal. Sim. Tânia Trilha, é uma satisfação recebê-la aqui. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito boa noite a todos. Eu, antes de mais nada, eu quero agradecer as mais de 1000 manifestações positivas que eu tive. Sejam curtidas em Facebook, sejam comentários em Facebook, directs no Instagram, 290 telefonemas, 420 mensagens de WhatsApp. Então, eu estou muito contente, porque as pessoas acreditam em mim, sabem quem eu sou e sabem que uma frase retirada de um contexto não vai denegrir a trilha da Tânia. Então, isso, inicialmente, eu quero agradecer muito. Agradecer também aos secretários municipais, que também se manifestaram, agradecer à minha universidade, desde a reitoria até o pessoal da cantina, né, que agora é o trailer, os coordenadores, diretores, os professores, os meus alunos, que são, acho que mais do que filhos, todos entenderam o meu momento, entenderam a minha frase e me deram apoio. E eu tenho aí uma trajetória muito grande, Zuri. Eu acho que não vai ser uma frase, né, que vai acabar com a minha trajetória. Existiram também manifestações negativas, isso é óbvio. Se Cristo não agradou a todos, quem seria Tânia Trilha, não é mesmo? Então, só que em bem menor número, isso aí eu fiquei muito satisfeita, e é a democracia, isso faz parte. Eu só gostaria de ressaltar que as pessoas houveram alguns xingamentos. Então, cuidado, porque a lei da injúria virtual já está em vigor. E eu estou printando tudo isso, todos esses comentários, tanto os positivos, para guardar no meu arquivo pessoal, quanto os negativos, para propô-los no momento devido na ação judicial que já está sendo elaborada. Tânia, antes de abordarmos esses aspectos que realmente causaram perplexidade diante do ocorrido, como aconteceu, a postura do próprio governo municipal no que se refere ao chefe do Poder Executivo, para aqueles que ainda não acompanharam o seu trabalho, você que inclusive já emprestou os seus préstimos a algumas secretarias, de Fazenda, de Logística e Infraestrutura, de Educação e recentemente na Secretaria Municipal de Saúde. Qual era o cenário que você encontrou quando chegou à secretaria em outubro do ano passado? Olha, eu já era subsecretária, né? Eu já estava lá desde janeiro de 2018 e com a saída do antigo secretário, o prefeito me convidou. Eu nunca tive medo, nunca tive receio, sempre gostei de desafios, seria mais uma pasta e fui. E lhe digo que foi a pasta mais desafiadora, mas também a mais empolgante. Porque você trabalhar com vida, você trabalhar concedendo mais vida através da melhoria da saúde, isso te estimula muito. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi a ultrassom morfológica. Antigamente, a mulher grávida, paciente do SUS, ela não fazia ultrassom morfológica. E a gente tinha o aparelho e tinha o profissional que fazia isso. E o que evita essa ultrassonografia morfológica? Essa ultrassonografia morfológica, quando a grávida tem aproximadamente 21 semanas, é feita essa ultrassom justamente para que você veja se este nascituro, esse feto, né, nascituro da minha linguagem jurídica, se esse feto possui alguma anomalia, se ele possui algum problema, para que esse pré-natal seja feito de uma forma mais específica, mais elaborada, mais bem acompanhado, para que no momento do nascimento essa criança possa até sofrer alguma cirurgia, entendeu? A gente já resolva os problemas logo de início. Então a gente tentou sempre viabilizar mais direitos para as pessoas. Eu sou uma advogada, sou uma gestora, eu tenho formação também em gestão, então essas são os meus caminhos de conhecimento. E aí a gente começou a trabalhar, a gente tratou com a equipe, aliás, eu tenho que elogiar toda a equipe da saúde, o comprometimento
seja das meninas da comissão de licitação, seja da dona Ângela e a Cristina no almoxarifado, seja das subsecretárias, sejam as coordenações, o pessoal com a Monara que cuidava dos processos e contratos, a Amanda com a sua turma no financeiro, os médicos, as enfermeiras. Eu tive tanto carinho dessa gente que eu não posso deixar de agradecer, e também porque eu só conseguia trabalhar com essas pessoas do meu lado, não é? Então, nós fizemos 189 processos licitatórios, porque a saúde tinha como regra os processos emergenciais, e o emergencial na minha gestão foi uma exceção. Se eu fiz, acho que fiz apenas um. Nós tratamos de pegar e abastecer os hospitais, ou seja, comprar os medicamentos, dar andamento aos processos que tinham, fazer uma licitação nova, e lamentavelmente no dia seguinte do meu pedido de exoneração, o prefeito cancelou a licitação por a pasta não ter secretária. Bom, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A comissão de licitação é técnica e preparada para isso, mas se Deus quiser ele vai conseguir. Quero deixar claro que eu não tenho absolutamente nada contra ele, gosto dele, sempre o elogiei, tenho carinho por ele. Entretanto, no momento em que aconteceu o vazamento do áudio, eu esperava que ele estivesse do meu lado. Eu esperava que ele, junto comigo, fizéssemos uma coletiva, porque ele sabia deste áudio desde o primeiro Cidade Real. No sábado do primeiro Cidade Solidária, o evento, né, que a primeira-dama, o projeto que a primeira-dama desenvolveu. No sábado do primeiro... Em Olaria, isso. No primeiro Cidade Solidária, ele me chamou, me falou sobre isso, um amigo em comum falou com ele, eu procurei esse amigo em comum e sempre quis depois tornar isso público, porque isso foi objeto de chantagem também comigo, de ligações e... De chantagem? Chantagem, gente ligando, falando bobagem para mim, e eu sabia o que eu tinha feito. Ou seja, eu viabilizei um CTI, mas vamos falar disso daqui a pouco. Certamente. Então, eu não tenho nada, absolutamente nada contra o prefeito, desejo que ele faça o melhor governo do mundo, entretanto, eu só queria ele do meu lado, porque eu acho que eu era merecedora disso, por tudo que eu fiz na saúde. E aí, voltando à saúde, eu fiz então 189 processos licitatórios, compramos medicamentos, o projeto de 20 milhões, que estava há mais de um ano parado, quando eu cheguei em outubro, nós nos reunimos, dividimos em 7 processos, as licitações estão acontecendo, o município vai receber 596 equipamentos. Constatei que um equipamento foi comprado na gestão anterior pelo dobro do preço, ou quase o dobro, de 3 que a gente estava comprando. Não efetuei o pagamento, motivei a procuradoria e eles vão decidir o que eles acharem, né? Sempre procurei ser muito zelosa com o erário público. Reativamos todas as obras do hospital, com exceção das obras dos 2 andares do prédio anexo, que aí o prefeito as está fazendo com o dinheiro da IPU, das ações da IPU. Exatamente. A obra da recepção, eu vim uma vez aqui e disse, repito, tinha um pé de abóbora lá dentro, porque ela estava parada. E hoje faltam apenas as esquadrias de alumínio e blindex para se abrir a recepção. Uma ortopedia, uma ala de ortopedia nova que ia se fazer, eu e a Fernanda resolvemos transformar aquilo não em uma nova ortopedia, mas sim em 33 leitos para as clínicas de ortopedia, neurologia e urologia. Porque o maior problema que a gente tem hoje é falta de leitos no Raul Sertã. Mesmo assim, nós conseguimos ter 222 leitos. Nós reformamos camas, nós fizemos muita coisa, porque a gente tem gente muito boa trabalhando na saúde. Eu volto a dizer, eu agradeço a todos. Pessoal da manutenção, do Gilmar, do Ciso, eu agradeço as meninas da cozinha, todo mundo, eu só tenho a agradecer. E aí o que acontece? Com isso, a gente tendo mais 33 leitos, obviamente que o pessoal que fica na medicação internado vai poder subir. Porque as pessoas têm que entender, Zuri, que o Hospital Raul Sertã e a maternidade são hospitais regionais. Não adianta querer inventar roda. E a gente precisa de recursos humanos. A gente precisa de mais profissionais. Nós tivemos 100 e tantos profissionais que foram retirados do hospital em razão do RPA,
uma contratação irregular, né? Uma contratação precária. Sou completamente a favor do termo de ajustamento de conduta celebrado entre o Ministério Público, os Ministérios Públicos, né? E o município. Não tenho nada contra, só que tem que se fazer o que o TAC determina, que é ou fazer um concurso público ou as contratações por tempo determinado. E aí a gente tem mais de 1,5 milhão de verba da folha de pagamento que é gasto, sabe com o quê? Com extra. As pessoas estão trabalhando, dobrando excessivamente, as pessoas estão cansadas, os profissionais estão cansados. Você nunca vai deixar de ter extra no hospital. Não pense que vai, porque é claro que não vai. É um que passou mal, é o outro que a mãe morreu, é o outro que precisa ir para aqui ou para colar. Enfim, então sempre você vai ter que ter um outro profissional fazendo o trabalho daquele que não pôde vir por um justo motivo. Mas se a gente pegar 1 milhão e a gente fizer a contratação por tempo determinado, você já traz uma série de novos profissionais para o hospital, porque a gente precisa. O hospital é um hospital porta aberta, que funciona 24 horas. Nós temos todos os acidentes que ocorrem nos municípios do entorno vão para o Raul Sertã. Nós passamos um tempo, acho que ainda está, com apenas um cirurgião geral no final de semana. E isso é muito grave. Porque se chegam 2 politraumatizados, vai se jogar na sorte para ver quem vai poder atender. Então a gente estava pedindo sempre contratação, sempre, porque uma coisa que eu nunca entendia na minha cabeça. Quando eu tinha os RPAs e os cargos em comissão que também foram extintos, eu não tinha problema do limite do gasto com o pessoal. Mas aí no momento que eu comecei a querer contratar, a partir de outubro, quando eu entrei, eu rotineiramente fazia uma série de memorandos, foram feitos estudos de impacto, mas aí o limite do gasto com o pessoal não permitia. Mas a Secretaria dispõe de verba para essas contratações? Sim. As verbas de médicos de hospital, aí é com o Tesouro. Mas se você tinha para pagar o cargo em comissão e o RPA, então o Tesouro tinha. E a atenção básica, que tem que ser privilegiada, não adianta. A gente conseguiu, com a atenção básica, manter o título da maternidade da criança, manter o título do IUBAN, acho que é IUBAN, que é o aleitamento materno. Com a atenção básica, a gente estava conseguindo fazer um monte de coisas. Com a atenção básica, a Sabrina e a Ariadna foram à Itália, porque a gente estava tentando, existe até um curso, né, que está sendo feito no município, para a gente oferecer um hospital, uma casa dos cuidados crônicos, dos cuidados intermediários, para que o paciente e a família que o cerca consigam cuidar dele e ele tenha mais autonomia. Mas a atenção básica, a gente tem um déficit de mais de 100 e tantos profissionais. Por quê? A gente fez todo o procedimento para o agente de endemia e a gente não pôde contratar. Os agentes comunitários, nós perdemos 17 e hoje a gente tem para mais de 40 déficits de agente comunitário. Os médicos de família e aí também médicos do posto, auxiliares de serviços gerais, auxiliares administrativos, técnicos de enfermagem, isso tudo a gente tem verba na atenção básica. A gente tem vários programas. A gente, quando lê o orçamento da saúde, a gente tem muito dinheiro, mas eu tenho verba específica para gastar com um projeto específico. Algumas pessoas não entendem que cada paciente que entra, ele é um número de uma estatística, porque é assim que se constrói a saúde no país. E às vezes as pessoas acham assim, não, ela tem dinheiro, ela pode gastar. Não, não é assim. E no mês passado, nós já perdemos 20 mil reais de um programa e 8 mil reais de outro programa, sabe por quê? Porque a gente não está tendo atendimento no posto, porque a gente não está tendo os profissionais que tem que ter no posto. E qual a contrapartida da prefeitura? Os encargos trabalhistas. Então, se a prefeitura, se a administração chega a um ponto em que ela não pode pagar os encargos trabalhistas para manter as verbas dos programas que ela tem dinheiro para pagar, eu acho que está na hora de você repensar toda a administração, sacrificar algumas secretarias, mas a saúde não pode parar. Eu tenho plena consciência, assim, tranquila, sei do que eu fiz, volta e meia era um factoide, era um fake no final de semana, que falta isso, falta aquilo. Não
Não falta não, a gente tinha, as coisas estavam caminhando, as pessoas que são atendidas pelo Raul Sertan, as pessoas estão vendo o trabalho que está sendo feito. A Fernanda chega lá às 7h30 da manhã e não tem hora para sair. Nós costumávamos ir sábado, domingo, feriado, uma vez por semana eu almoçava lá. Por quê? Porque a gente mudou a nutricionista. E você tem vários tipos de dietas, você tem vários tipos de pacientes, vários tipos de doenças, não é? Que você precisa tratar e, obviamente, com alimentação também diferenciada. E a gente sempre ia lá almoçar para ver se a comida estava sendo servida direitinho, a contento do que as pessoas precisam. Então, eu saio assim, tranquila, triste. Saio triste porque eu tive que interromper um trabalho em que a gente estava querendo fazer uma série de coisas bacanas. Existe um projeto, existe uma adesão no governo do estado em que você pode aumentar o horário de funcionamento dos postos de saúde e ainda estender para funcionar, abrir os postos ou sábado ou domingo. A gente tinha feito um estudo de que esse tipo de prática era melhor do que você ter os postos 24 horas. A gente conseguiria atender mais. E, na verdade, se queria só 2 postos 24 horas. Mas tudo isso foi interrompido. Tomara, né, que a administração consiga rever lá os seus números, mas eu saio assim completamente realizada, porque eu sei que eu deixo um hospital com mais leito, com mais pessoal, com material, com equipamentos, e eu tenho a certeza que a saúde vai melhorar cada vez mais. Basta que realmente o prefeito se debruce no orçamento, mande seus técnicos se debruçarem no orçamento, para que possa preencher os postos com os profissionais necessários. A gente tem verba, a gente tem até superávit para pagar durante 2 anos. Eu fiz toda essa estatística e a gente tem verba para durante 2 anos contratar todos os médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, agentes comunitários, agentes de endemia para o município. Só dependendo da contrapartida do município, que é justamente os encargos sociais. A gente, para vigilância, nós fizemos um processo para uniforme, porque os agentes da vigilância, os agentes de endemia, os poucos que tem, né, eles saem sem nenhuma identificação visual. Então, você não vai deixar entrar na sua porta, concorda? Certamente. Certamente. E esse é um trabalho de prevenção muito sério que precisa ser feito. A dengue, chikungunya, zika estão subindo a serra. Então, existe... A saúde é prevenção, Zuri. E a gente tem vários equipamentos dentro da saúde municipal que eles precisam acontecer, que eles precisam mostrar a sua efetividade. E o maior problema que a gente tem é recursos humanos. Bem, diante desse seu breve introito, que é um termo ótimo que a gente, por vezes, se refere. Por outro lado também, nós já temos a 6ª ocupação da pasta neste governo. O que você há de convir, Tânia, que prejudica a continuidade dos programas, dos projetos. Sim. E, sobretudo, a forma peculiar de cada gestor. Sim. Mesmo havendo, conforme você disse, explicou, programas e projetos que têm que ser obedecidos de acordo com as regras, com os regulamentos, com a legislação federal, mas cada secretário ou secretária imprime a sua característica, a sua performance à frente desta pasta, que é importantíssima, até porque, como eu sempre digo aqui, quem tem dor tem pressa. E neste ano é a pasta que tem o maior orçamento municipal. E cada vez que o secretário ele é substituído, naturalmente, o primeiro escalão e até o segundo escalão também sofrem mudanças. Isso compromete, eu entendo, a eficiência, a eficácia, a continuidade, a prestação do serviço público para o cidadão que está na outra ponta,
paga toda esta conta e não tem um serviço público minimamente de qualidade? Principalmente porque você não tem nada informatizado. A gente abriu, na minha gestão... Não tem? Não tem. Eu abri um processo para informatizar toda a saúde. Desde o prontuário, desde a entrada no hospital, desde o agente de endemia, o agente comunitário que vai à sua residência. Mas aí nós tivemos uma informação de que o processo está lá, está aberto. De que primeiro tem que se fazer um estudo preliminar para que depois, então, se faça o processo. Aí eu fui buscar outra alternativa, que seria no DataSUS e o Horus, um programa de farmácia, que a gente já estava pensando em esta semana conversar com o pessoal de TI, porque são programas públicos que aí, de repente, eu ia até desistir do processo de informatização, vez que esses são graciosos, então eu não precisaria gastar o erário. Certamente. Porque você, além de gerir todo esse pessoal, todos os programas, você tem que pensar no orçamento. Agora já é época de você chegar no orçamento, ver o que você pode anular de processo, anular de empenho, para você continuar tendo verba. Então, não é uma coisa simples, muito pelo contrário. Lhe digo que é a secretaria mais desafiante, mas é também a mais empolgante. Ainda mais quando a gente trabalha, a descontinuidade é muito ruim. Exatamente. É completamente ruim. Foi o meu comentário. Quando eu cheguei, como eu sou muito técnica, eu continuei com as pessoas que lá estavam, eu não tirei, eu só levei para ocupar a posição que eu ocupava de subsecretária, uma grande amiga que já trabalha comigo há muitos anos e é também a pessoa que eu confio juridicamente lá para me auxiliar. De resto, sem nem querendo denegrir a imagem de ninguém com a palavra resto, porque agora, né, eu tenho que ser tripoliticamente correta Isso é uma chatice, tá? Tá, isso é uma hipocrisia. Isso é uma chatice. Isso é uma hipocrisia. Isso é uma chatice. Quem nunca falou uma má palavra, Lógico. quem nunca falou uma bobagem. Lógico. Olha, eu recebi uma mensagem de Padre Marcos, que assim, Padre Marcos Vinícius. Padre Marcos Vinícius, que eu amo de paixão, tenho respeito por ele, incrível. No falecimento de meu pai, ele fez uma missa que eu guardo aquelas palavras até hoje e me servem de estímulo. E é realmente isso, sabe? É uma hipocrisia, é uma bobagem, porque agora tudo que você fala, ela falou isso, que coisa horrível. E vai dizer que ninguém fala. Nunca ninguém falou uma palavrinha feia, ou até pior. Mas enfim, vamos dar seguimento, não? A continuidade é importante, a continuidade do secretário. Sem dúvida, Tânia, você é ótima. Porque eu sou técnica, assim, sempre trabalhei. E você sabe a importância. Sim, sei. E da tenho a vontade de continuidade. aprender o tempo todo. Pois é, né? da gestão. Acho que por isso tive sucesso em todas as gestões que eu pratiquei. Acho importante que as coisas tenham continuidade. Mas nem sempre a gente pode fazer o que a gente quer, não é? Eu diria a você que poucas vezes a gente consegue fazer, principalmente na administração pública. Na administração pública você faz sempre o que a lei determina. Pois é, Começa mas por aí. existem as interferências externas. Sim. E, para te provocar, obviamente, no bom sentido, o que nós trataremos foi, inclusive, o motivo invocado pelo então diretor médico do Hospital Raul Sertan ao pedir a sua exoneração, uma vez que o comando da Secretaria Municipal de Saúde privilegiava a legislação em detrimento da vida. Não, privilegiava mais as decisões judiciais, os valores judiciais do que os valores humanos. Só que os valores judiciais, eles primam pelos valores humanos, entendeu? Você vai comentar isso logo após os nossos reclames comerciais. Foi para te provocar, já para você abordar esta situação, de que maneira ocorreu, como ocorreu, o que existe por trás de toda essa movimentação, a atitude do senhor prefeito Renato Pinheiro Bravo diante desse contexto, enfim, quais são as perspectivas para a continuidade do trabalho na Secretaria de Saúde, que agora está sendo comandada pela então secretária municipal de assistência social. Enfim, você já percebeu
que a queridíssima professora Tânia Trilha é corajosa, é determinada, e eu devo lhe dizer que ela está aqui contida. Tivemos oportunidade de conversar este assunto em outros momentos e aí realmente sem câmeras. Conversando até numa varanda. Exatamente. E você gostou muito? Quando fui recebido no escritório da ilustre professora, um escritório muito confortável, muito bem localizado, fizemos uma reunião na varanda que descortina uma bela paisagem natural. Descortina é ótimo. Num ambiente muito agradável, muito informal. E aqui, neste momento, ela está seguindo o rito. Simples assim. Até porque, conforme conversamos, tem que se ter bom senso nesses momentos. Qualquer comentário já incomoda, já chateia, já provoca os ânimos num momento de mimimi. E conforme nos ensina o grande amigo, o professor Jorge Carvalho, quem gosta de mimimi tem um gato gago. Não sei se você entendeu a piadinha infame, mas é assim mesmo. Qualquer comentário que se faça sobre gênero, sobre o ser humano, sobre as relações humanas, causam muito melindre. As pessoas estão muito sensíveis ultimamente e, no meu entendimento, isso mostra a banalização da vida, que está sendo potencializada pelas redes sociais, que não tem controle, não tem regulamento ainda da maneira que deveriam ter e acabam se transformando num tribunal sem direito à defesa, em que aqueles envolvidos são, na maioria das vezes, condenados à guilhotina. Simples assim. Por isso o programa Cidade Real está tendo a honra e o privilégio de receber a ex-secretária municipal de saúde para que se manifeste. E aí, você que tem vida inteligente formará a sua opinião, seu juízo de valor, a sua conclusão. Até porque sabemos que grande parte da nossa assistência são formadores de opinião e mais. Agentes públicos que nos assistem com muita atenção. Quero, inclusive, dizer que alguns colocam fone de ouvido para não perder nenhuma palavra. Hoje isso está muito fácil com wireless. Na minha época isso era complicado, que tinha que esticar o fio para conectar no aparelho. Hoje é muito simples, mas é assim mesmo. O programa Cidade Real continuará trabalhando assim. E na próxima semana teremos outra entrevista realmente muito polêmica. Depois do intervalo, minha queridíssima Jussara, nossa atenta repórter cinematográfica, vou posicionar melhor essa orquídea, ela que sempre me chama atenção acerca deste posicionamento. Retornaremos com as manifestações, eu diria, mais contundentes, se é que são possíveis, da ex-secretária municipal de saúde, professora Tânia Trilha. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Nova Friburgo mais verde.
Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos Pensar Mais Verde, uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo, 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, conforme disse anteriormente, nesta edição, permitindo que a ex-secretária municipal de saúde, professora universitária e advogada Tânia Trilha, se manifeste. Mais do que proporcionar esta condição, entendo que precisamos privilegiar informação de utilidade pública. Certamente, essas movimentações no primeiro escalão têm vetores, que é um termo ótimo da minha área, políticos partidários. Nós sabemos que é assim que acontece. Para atender, por vezes, determinados interesses e pedidos ávidos por mudanças, a administração pública se submete a determinadas circunstâncias. E aí você precisa ter o contraditório, que incomoda, mas é saudável e democrático. Por isso que, mantendo o compromisso firmado anteriormente à sua exoneração, a pedido da mesma, a ilustre professora aqui comparece expondo suas análises sobre os fatos recentemente ocorridos. Como também na próxima edição, quero lhe convidar novamente para acompanhar uma entrevista também muitíssimo oportuna com Paulo Valente, diretor-geral da Nova FAO, que estará aqui abordando aspectos relacionados tão somente ao que se refere ao adiamento da licitação, como também à prestação dos serviços públicos. A direção da empresa sim se manifestará sobre todo esse momento, sobre todo este cenário, evidentemente com ênfase para o cancelamento desta contratação, que foi adiada sine die, que é um termo ótimo utilizado no meio jurídico, ou seja, sem prazo determinado para que aconteça novamente, face às irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado neste edital para licitação de contratação de empresa para transporte coletivo em nosso município. Então, semana que vem, esteja conosco. Teremos novamente uma entrevista, além da polêmica, do contraditório, que faz parte, mas, sobretudo, de informação do seu interesse. Queridíssima professora, tratávamos aqui no término do bloco anterior dos comentários e também dos motivos invocados pelo então diretor médico do Hospital Raul Sertã para o pedido da sua exoneração por discordar da forma em que a gestão da pasta, no que se refere à sua secretária, conduzia, assim, as situações, entendendo ele que também, conforme repercutido pela imprensa local, havia um tratamento desumanizado na secretaria. Então, ele, entendendo que isso feria os seus princípios éticos e morais, pediu para ser exonerado. E, isto posto, queremos ouvi-la, obviamente, mas eu entendo também que qualquer gestor de qualquer secretaria ele está submetido aos ditames legais. Não há outra alternativa.
Partindo da premissa que na administração pública você só faz o que a lei determina, por razões óbvias, você vai atender os mandados judiciais. E até porque os mandados judiciais estão eivados de direitos humanos. Eles estão concedendo direitos humanos àqueles que se socorrem da justiça. A judicialização, ela existe para isso, justamente porque a saúde tem uma crise tão grave, isso eu já falei várias vezes, não é privilégio de Nova Friburgo, que as pessoas então se socorrem da justiça para isso. Quando o ex-diretor mandou essa carta para a Câmara Municipal, é um desalinho, porque não teve sequer respeito pelo chefe do Executivo, que é o prefeito, a quem ele deveria pedir a exoneração. É um menino novo ainda, um rapazinho jovem de 20 e poucos anos, então ainda tem muito que aprender, certamente, como eu, você e todos nós. Certamente. Entretanto, se eu fosse uma mulher desumana, né, a bruxa malvada, como estão querendo pintar... Bruxa malvada, exato, é ótimo. Exato, é. De imediato, eu pediria ao prefeito a rescisão do contrato temporário dele. E não fiz absolutamente nada disso. Até porque é um médico e a gente precisa de profissional. Então ele saiu da direção médica, mas continuou e lá continua. Se eu fosse uma mulher rancorosa, né, eu iria lá e pediria ao prefeito que, olha, rescinde o contrato dele, a gente paga a multa rescisória e ponto final. E eu não fiz nada disso. E lá esse rapaz continua trabalhando. Continue. O que acontece? A gente acha que por ser um rapaz jovem, né, agiu dessa forma, mas eu continuei o meu trabalho sem nenhum problema. Volto a dizer, ele continuou e lá continua trabalhando, nem tenho nada contra ele. Em 23 de janeiro, nós recebemos um paciente. Antes de você prosseguir, me permita, porque aqui quem sabe faz sem dificuldades. Você, muito atento, observou aqui uma certa circunstância de desconcentração. Eu adoro esses momentos, porque o nosso muitíssimo cuidadoso diretor técnico, Marconi JR, ao observar da central técnica que o microfone da convidada havia se desprendido do seu belíssimo e charmoso lenço, ele adentra ao cenário numa posição bastante peculiar para que não fosse filmado, e enquanto eu permaneci na tela, ele ajustou o microfone da convidada, que nesse momento se diverte. Então, simples assim, tratou-se de uma intervenção técnica, tão somente, porque eu tenho certeza que você que nesse momento nos assiste percebeu um certo descontrole, um certo melindre, nada disso. Apenas uma intervenção técnica do nosso eficientíssimo companheiro Marconi Júnior. Isto posto, continue. Obrigada a você, obrigada ao Marconi também. Mas o que acontece? Em 23 de janeiro nós recebemos um paciente e, às vezes, o Zuri, é costumeiro você receber mandados judiciais em que as pessoas buscam, através da justiça, uma vaga de CTI, porque nós não temos vagas disponíveis, não é? No Raul Sertã. Volto a dizer, os nossos hospitais e todos os equipamentos de saúde, eles são de fato regionais. E aí nós não tínhamos vaga de CTI, só que essa pessoa precisava também fazer uma cirurgia. E nós ficamos durante mais de 4 horas, existia um grupo de WhatsApp em que 4 pessoas se falavam. Ele, diretor médico, a diretora-geral, a subsecretária de assistência hospitalar e eu. E, obviamente, várias decisões eram tomadas por mim ou em conjunto neste grupo. E toda vez que nós não tínhamos uma vaga de CTI, eu sempre determinava que nós ligássemos para os hospitais particulares. Por vezes até eu ligava, e aquele que tivesse vaga, a gente então contrataria aquela vaga de CTI. As expensas da administração pública. As expensas da administração pública, isso já foi definido com o prefeito lá atrás, quando a gente entrou em uma das nossas primeiras reuniões,
Por quê? Porque o direito à vida há que ser sempre assegurado, seja por mandado ou não. Nós tivemos o caso de uma moça, o pai dela com certeza está assistindo, o pai dela me mandou mensagens belíssimas, em que essa moça ficou um grande tempo no hospital, mas quando ela lá chegou, nós não tínhamos e ela precisava de um CTI. E na mesma hora, antes de o mandado vir, a gente já tinha determinado que fosse para o CTI. Só que nesse paciente em especial, ele precisava fazer uma cirurgia. E aí ficou aquela coisa dele, enquanto diretor médico, se primeiro faz a cirurgia, ou vai para o CTI, ou vai para o CTI, depois vai fazer a cirurgia, fala com o médico que ia fazer a cirurgia, e faz isso, e faz aquilo, e o tempo está passando. E por várias vezes eu contratei um perito amigo, tá, para ele ouvir a conversa, e ele diz: olha, Tânia, eu vejo aqui frases ditas por ele muito piores do que a sua. E eu vejo aqui uma pessoa preocupada em conceder o direito à vida para um paciente. Por várias vezes você diz: escuta, mas vai dar tempo? Escuta, será que ele não vai morrer? A gente não está perdendo tempo? Ao invés de ficar conversando aqui, providencia logo isso. Então tem várias coisas ali que no momento devido, de repente todo mundo vai saber, porque eu vou entrar com uma ação judicial, porque o meu nome não vai ficar tido como o nome de uma desumana, entendeu? De uma pessoa sem preocupação, porque eu sei exatamente o tempo que eu ocupo no espaço que eu vivo, e não vão brincar comigo não, Zuri, mas não vão mesmo. Isso é um assunto que até me estressa, porque foi uma frase de um áudio de mais de 4 horas que violentamente, insanamente jogaram, e isso se multiplicou. Um amigo que estava na França ligou para mim: olha, tenha calma. Uma amiga estava em Londres estudando e ligou para mim: tenha calma, quem te conhece não acredita em nada disso. Segue em frente e enfrenta tudo. E é o que eu estou tendo como jargão. Eu estou seguindo em frente e enfrentando tudo. E aí, isso foi segunda noite, eu queria dar uma resposta minutos depois, quando isso foi veiculado, mas quando a gente faz parte de um governo e quando a gente respeita a hierarquia, porque isso eu aprendi desde a minha infância, a gente tem que aguardar o posicionamento do chefe. E antes eu tivesse desrespeitado, e antes eu tivesse feito um vídeo jogado na mídia, porque talvez não tivesse dado a proporção que deu. Porque a falta de informação, a falta de pronunciamento da prefeitura, do chefe do executivo municipal, é que eu acho que deu aso, não é, a toda essa propagação. E aí, fui informada que o prefeito estava dormindo, fui informada que ele tinha uma viagem muito cedo. Durante o dia tentei contato com ele, não tive nenhuma resposta. Muitas pessoas começaram a falar comigo. Às 18 horas ele fez uma reunião comigo, com mais outras pessoas, o que eu já achei meio curioso, porque quando falou comigo para me convidar para ser secretária, me convidou sozinha, né? Mas, enfim. Veja bem, não estou falando mal dele de forma alguma, é uma pessoa porque eu tenho grande apreço, aprendi a gostar dele, a conviver com ele, é uma pessoa super dinâmica, mas eu não posso deixar de manifestar a minha tristeza, porque eu acho que ao invés de ele fazer essa reunião, dizer para mim que ele foi muito pressionado, que ele não podia mais me segurar, que ele ia me exonerar, eu falei: não. Eu me exonero. Não. Eu vou agora voltar para a saúde, vou fazer meu pedido de exoneração, vou fazer uma nota pública, e aí eu publiquei no meu Facebook o que estava acontecendo, o que aconteceu. No dia seguinte fui tirar os meus pertences, e a única coisa que eu queria era que ele fizesse uma coletiva de imprensa comigo. O Moro, o presidente, foi até para o jogo do Flamengo com ele. O vice-presidente falou que eles conhecem a idoneidade do Moro. Então, eu acho que era só isso que eu queria, porque eu sou uma profissional liberal. Você se sentiu traída? Não me senti traída, não encaro como traição, não. Desprestigiada? Não, porque eu sei o lugar que eu ocupo, no tempo e no espaço que eu vivo. Eu senti pena, porque ele perdeu uma excelente profissional. Só isso.
Depois eu fui a um programa de rádio e aproveito aqui a ocasião para retificar uma informação minha, porque eu falei que o paciente saiu 4 meses depois, mas não. O paciente saiu, foi operado, foi para o CTI, saiu do CTI, foi para a enfermaria, depois voltou para o CTI e, lamentavelmente, ele faleceu em fevereiro. Mas ele teve todo o tratamento. Agora, eu não entendo como traição, não. Eu entendo, assim, como falta de saber o que fazer, entendeu? Eu acho que talvez, não sei que pressão, não sei, o desespero que pode ter dado nele, que é melhor que ela saia. Eu podia até sair, sem problema algum, mas eu gostaria que pelo menos ele estivesse do meu lado, em razão de tudo que eu segurei na saúde, em razão de tudo que eu fiz na saúde, e não foi pouca coisa. A gente pegou a saúde faltando até seringa, não é? Eu tive que sair com o pires na mão pedindo para os meus amigos. Uma série de procedimentos que a gente fez, a lavanderia que a gente conseguiu com a Energisa. Quero aqui agradecer também a Ana Maria Mafor, que foi nossa aluna e também intermediou para que o presidente da Energisa nos desse uma subestação para poderem então fazer o tráfego de cabeamento, né? Mas aí agora se depende da máquina de lavar, porque eu peguei o processo e dei andamento. Desculpe as pessoas, às vezes eu falo eu, mas é porque realmente eu tenho que mostrar para as pessoas o que eu fiz, o que eu trabalhei, e eu tenho plena consciência do que eu fiz. Lógico que eu fazia com uma equipe, mas existiam algumas coisas que eram da minha cabeça. E aí a empresa que ganhou a licitação há mais de um ano atrás com as máquinas de lavar para a lavanderia do hospital, o fabricante faliu. Então, a gente precisa chamar a segunda empresa. E aí eu havia questionado a Procuradoria, porque tem ali a atualização. E ficou no impasse de vai fazer ou não vai fazer, só que se não fizer vai ter que fazer mais uma licitação e aí vai demorar muito mais, né? Então, assim, a única coisa que eu esperava era o apoio dele. Mas a gente, às vezes, não recebe o que a gente merece. É verdade. Tânia, e já estamos caminhando para a reta final, mas me parece que a sua manifestação aqui foi contundente, e aí, repito, do outro lado da tela nós temos Vida Inteligente. Sim. E as pessoas aí fazem a sua melhor leitura. Esse programa certamente está alcançando picos de audiência. Agradeço imensamente a você, a sua direção e a todos que me assistem. Mais do que gratidão, é compromisso com a transparência. E você que não nos acompanhou desde o início, esse programa será representado todos os dias durante essa semana. Você pode acessá-lo pelas redes sociais, pelo site da TV, pelo aplicativo da TV Zoom, que é ótimo, baixar para o seu celular, aí você assiste em qualquer lugar que tenha uma internet minimamente razoável. Esse episódio, que ainda está lhe rendendo, eu diria, por vezes, comentários que lhe incomodam, certamente, né? Você disse que a grande maioria manifestou apoio. Mas, de certa maneira, lhe decepcionam nessas relações na administração pública, porque você já percorreu várias pastas em diversas administrações. E você, nesse momento, disse que você tinha expectativa de um outro comportamento do chefe do Poder Executivo, de tal maneira que prestigiasse e valorizasse, sobretudo, o seu trabalho à frente da pasta. Isso lhe desestimula em participar futuramente de um próximo momento da administração pública ou de maneira, assim, objetiva? Você pretende ingressar na vida pública por outro caminho, queridíssima Tânia? Olha, não me desestimula, não. Os desafios me são sempre bem-vindos, porque eu acho que a gente só cresce com ele. E, respondendo a sua pergunta, eu estou aberta a toda e qualquer proposta. Uma pessoa que teve para mais de 1000 manifestações positivas, eu acho que tem um bom nicho para voto, né? Então, não sei. Realmente estou pensando. Você está colocando seu nome à disposição para as próximas eleições? Quem sabe? Tudo é possível. Quem sabe? Na condição de pré-candidato, obviamente, sim, né? Lógico. Neste momento, Quem né? sabe? Tudo é possível. Eu estou aberta a toda e qualquer proposta. Uma voz bonita eu tenho. Não é mesmo? Não tenho dúvida disso. Isso. Concluindo, porque já estamos na reta final.
qual é o sentimento que nesse momento toma conta do seu coração? Você aqui abordou durante 1 hora o tema, eu me contive, porque você sabe que eu sou eloquente também, mas eu quis privilegiar a sua presença e mais, sobretudo, agradecer o seu compromisso com o programa Cidade Real, que manteve a sua presença. Mas as pessoas ainda querem entender um pouco da mulher Tânia. Qual é o seu sentimento, o que o coração de Tânia, nesse momento, se manifestaria para quem está nos assistindo? Olha, primeiro é lógico, eu sou uma mulher, eu sinto frio, fome, sede, às vezes prazer, como todo e qualquer ser humano, né? Eu fiquei triste, fiquei sim, porque interrompeu um trabalho, interrompeu um projeto, tantas ideias, tantas coisas que a gente queria. Entretanto, eu tenho o meu escritório, né? Eu tenho 2 sócios, o Rômulo Colli e o José Moura, que são 2 leões do meu lado, me deram todo o apoio e provavelmente serão as pessoas que vão ingressar com essa ação. Eu vou continuar a minha trajetória, né? Eu tenho uma trilha imensa pela frente. Não obstante o sobrenome. Não obstante o sobrenome, não é? Vou continuar na universidade e enfrentando tudo que tiver que enfrentar, sem nenhum problema. E a tristeza, ela passa. Ela passa quando a gente começa a pensar no que a gente realizou, no que a gente já fez, na família que a gente tem, nos amigos que a gente tem, pessoas como você, a direção da TV Zoom e todos aqui que sempre foram carinhosos comigo. Então isso tudo vai se transformando e a gente vai se modificando e tudo volta ao seu eixo. Vai se ajustando. Com certeza. E fica a experiência absorvida. Dever cumprido. A sensação, e a consciência do dever cumprido. A sensação plena do dever cumprido e a consciência limpíssima. Porque eu não sou corrupta, eu não roubei ninguém, eu não levei um dinheiro da administração, então acho que isso vale mais do que tudo. Mesmo tendo que ser firme com algumas tentativas não confessáveis. Sim. Que nós sabemos que acontece. Sim. Muito obrigada. A nossa relação pessoal, evidentemente, que nos aproxima, mas nesse momento eu tive que privilegiar o conteúdo com a ex-secretária municipal. A conheço já há um bom tempo e tenho certeza, sobretudo, da sua idoneidade, do seu caráter, da sua retidão, da sua transparência. Obrigada por acreditar em mim. Compromisso com, eu diria, o respeito ao dinheiro público. Sim. É uma área muitíssimo vulnerável, frágil, que é motivo de cobiça de gente subalterna que não tem princípios republicanos. E estou sendo muito contido nesse momento. Eu agradeço. Para não agravar o que é desnecessário. Então, quero agradecer a sua presença. Imaginamos que o nosso telespectador que tem vida inteligente tenha entendido perfeitamente a sua manifestação acerca de toda a sua trajetória na Secretaria de Saúde, que não pode ser resumida somente a um vazamento de áudio de um contexto de mais de 4 horas de conversa. Sim. Muito bem. Precisamos encerrar definitivamente os nossos trabalhos aqui posicionando esta orquídea no seu melhor ponto, entendendo que, mais uma vez, o programa Cidade Real cumpre com a sua finalidade, levar até você informação de utilidade pública, quando também faremos na próxima edição, na próxima segunda-feira, conhecida como 24 de junho, quando estaremos conversando com o diretor-geral da Nova FAO, Paulo Valente, acerca do recente cenário do transporte coletivo em Nova Friburgo. Que Deus e Santa Rita de Cássia, Santa Protetora das Causas Impossíveis, e também invoco São Lucas, que é o protetor da área médica, da saúde, dos profissionais que ali prestam seus valorosos serviços, continue nos protegendo, abençoando e iluminando
privilegiando o interesse coletivo em detrimento do interesse individual, porque assim a nossa acolhedora cidade exige, até porque Nova Friburgo é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.